E hoje vamos ter música aqui no Informação, né? Agradecemos a presença do maestro da Banda Sinfônica Municipal, Devanildo Baumann, e do Vitor Atanásio Pires, trompetista. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tizuka, e a todos os nossos amigos bauruenses. Bom dia. Abaixa um pouquinho o nosso retorno aí, Marcos, o azul. Vamos ver se melhora. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Deva, bom dia, Vitor. Vou começar falando um pouquinho. Sempre, eu acho que uma dificuldade para o ouvinte, né, para o cidadão comum, diferenciar as muitas formações que nós temos, né? Banda sinfônica, banda, orquestra sinfônica, filarmônica, tem uma série de coisas que muitas vezes acabam nos confundindo. Deva, o que é uma banda sinfônica? A banda sinfônica ela é formada pelos instrumentos de sopros, a sua maioria. E a orquestra contempla as cordas, no caso, violinos, cellos, né? Por que sinfônica? Porque nós tocamos os mesmos arranjos sinfônicos, tanto que uma orquestra uma banda sinfônica, isso é comum. Agora, a questão de se é filarmônica ou não, é a questão aí do mantenedor. Se a iniciativa é pública, né, a filarmonia vem da filantropia mesmo, né, de pessoas da sociedade que normalmente cuidam. Mas no caso, uma sinfônica, normalmente é o sistema público que mantém e tudo mais. É assim, o aporte financeiro, né? Certo. É bem isso. Agora, a questão de formação é isso mesmo. São instrumentos de sopros, como clarinetes, flautas, metais, trompetes, né? É que essa formação de banda sinfônica, ela é mais antiga, quase assim, que a orquestra. É muito antigo isso tudo. E hoje, nas bandas sinfônicas, a gente já tem os naipes de cellos, que são os violoncelos, e os contrabaixos. Os compositores atuais já escrevem também com esses instrumentos junto com a nossa formação. Quer dizer, em breve essa diferenciação talvez nem seja tão determinante. Exatamente. É que a força das bandas sinfônicas vem do mercado americano, também na Europa, e também a gente pode falar na Ásia, né? As bandas sinfônicas estão dentro das escolas. Não só as bandas sinfônicas, também como as orquestras, enfim. Mas isso é muito forte. Então, posso até ressaltar para vocês que a gente tem um número maior de, hoje, compositores escrevendo para essa formação de banda sinfônica do que para a própria orquestra. Olha é interessante, só, né? E fala um pouquinho sobre a banda sinfônica aqui de Bauru. A banda sinfônica agora, nós completamos agora em julho 22 anos de atividades. E nesses 22 anos nós temos incríveis histórias de sucesso. E uma das histórias de sucesso é exatamente o Vitor Atanásio, que está hoje com a gente aqui. A banda, é um projeto da Secretaria de Cultura, para quem não conhece, né? Que nós temos tanto a banda, quanto também a Orquestra Sinfônica Municipal. E a banda completa 22 anos e a orquestra 20 anos. Só alguns exemplos. O Vitor está doutorando, né, fazendo o doutorado em trompete nos Estados Unidos. Nós temos outros alunos também. E olha só, hoje o professor da USP, Ribeirão Preto, de violino, é nosso ex-aluno, Marcos Santos. São histórias incríveis aqui do projeto que às vezes passa, né? A gente não fala, enfim. Mas são histórias incríveis. Inclusive, o Eliseu Areio, que mandou um abraço para ele também, o filho dele, o Pedro, era o nosso aluno, conseguiu uma bolsa através do festival que teve aqui, foi para os Estados Unidos e acho que ele está concluindo agora o curso de contrabaixo acústico. Histórias de sucesso que muitas vezes... Aliás, é interessante a gente trazer num momento como esse, né, de aniversário da cidade, uma iniciativa pública que forma pessoas com um grau de excelência que o mundo todo está reconhecendo, né? Eu dei 2 exemplos apenas, mas hoje a gente tem alunos que estão na USESP, nas orquestras do nosso país e orquestras do mundo, que saíram daqui, estão na Europa, Estados Unidos, enfim, tantos outros lugares. Bom, e você acabou citando o Vitor, e a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é exatamente o seguinte: por que trompete? Por que eu estou fazendo essa pergunta, pessoal? Um pouco antes da gente começar a entrevista, eu fui receber o Deva e o Vitor lá fora, e ele chegou assim, posso assoprar um pouquinho aqui fora? Não vai atrapalhar. Eu falei, preciso esquentar o bico, né? Porque trompete, gente, se o bico não tiver bem aquecido, né, Vitor? É muito difícil achar as notas, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Exatamente, é difícil sim. Enfim, eu acabei escolhendo trompete por... o meu irmão, que começou a aprender também, começou na banda, antes de mim, foi ele que puxou a família para ir
essa trajetória musical, tocava sax. E quando a gente escutava as músicas da igreja, assim, sempre tinha o trio de metais, né? Sax, trompete e trombone. Eu sempre escutava os trompetes ali, e meu irmão escutando as músicas dele, o trompete me chamava atenção. Eu olhei assim pro instrumento, falei, meu, tem 3 botões, eu vou pegar esse aí. Não vai ser tão difícil, O sax tinha tantas chaves, né? acabei me lascando. Você achou que era mais Trompete fácil. é difícil também. E foi assim que eu comecei a tocar trompete, junto com o Devo. Devo foi meu primeiro professor. Quando eu Você tinha 9 começou com anos. que idade? Eu tinha 9. 9 anos. 9 anos. Então agora vai fazer 16 anos já que eu tô tocando trompete e o Devo foi meu primeiro professor. O Vitor, quem são as referências para você do ponto de vista de artistas conhecidos ou músicos não conhecidos, né, que você acabou olhando e fala, puxa vida, eu queria tocar igual esse cara? Olha, eu tenho um enorme prazer de falar que um dos minhas maiores referências, desde sempre, né, Deva, é o meu atual professor, onde eu estou fazendo doutorado. Na University of Georgia, o meu professor chama Philip Smith. Ele foi o primeiro trompete da Filarmônica de Nova York por 36 anos. Quando ele aposentou da Filarmônica, ele foi convidado para dar aula nessa universidade e ele foi para lá. E hoje eu tenho enorme alegria, né? Fui para lá para fazer meu mestrado, fiz meu mestrado numa outra universidade, na Georgia State University, com um professor alemão que foi maravilhoso comigo, Alex Freund. E de lá eu fui fazer meu doutorado, acabei sendo aceito e oferecido uma bolsa de estudos lá para fazer o doutorado com o Philip Smith. Então, esses aí são minhas maiores referências, acredito, né? Os professores. Do ponto de vista popular, daqueles mais conhecidos, quem é que você olha assim e admira historicamente? Eu, para te dar um exemplo, eu sempre fui muito fã de Louis Armstrong, por exemplo, né? E temos aqui no Brasil vários outros, mas o Louis Armstrong sempre me chamou muita atenção. Além de cantar, ainda toca, né? Falei, meu Deus do céu, tocava, né? Infelizmente partiu. Com certeza. Bom, esse que você falou mesmo, o Louis Armstrong é uma grande diferença, porque toca trompete também, né? Então a gente escuta bastante. Para ser bem sincero, minhas maiores referências na música do Brasil não vem da música gospel, que que eu cresci escutando, né? Então, artistas assim, Diante do Trono e Renascer Praise, principalmente Renascer Praise, fantástico. é uma grande diferença para mim, porque inclusive conheço o Chiquinho, que é o maestro lá do Renascer Praise, e também trompetista do Renascer Praise, e direto assim nas músicas que você ouve, tem solo de trompete ou de flugelho, sempre o Chiquinho fazendo, que é um grande amigo, e eu cresci ouvindo esse tipo de repertório, né? Tem grandes artistas do Brasil que eu acho que são extremamente musicais e bons. Eu acredito que a Djavan e Ed Mota são artistas que eu escuto, assim, que eu acho que musicalidades deles são ímpares também. Maravilha. Dá para fazer uma palhinha rapidinha para a gente aí, para o pessoal poder ouvir e ver o instrumento? Né? Uma homenagem para a cidade de Bauru. Se quiser ficar em pé, fique à vontade, viu? Se for melhor para você, fique à vontade. Tá tranquilo. Vou tentar aqui. Tá bem enquadrado, viu? Ver se o bico esquentou. Vamos lá. Eita, nós. Fazer isso com o bico frio, né? Não é fácil, não, gente. Isso é cultura. Devanildo, é importante, né, ter esse espaço aqui no jornalismo, né? Porque a gente recebe convidados diferentes todos os dias, né? E a música precisa ter um espaço também, né? Marcos, eu de antemão agradeço mesmo de coração, porque, olha, é tão antigo a questão das artes na educação, vem lá atrás, trivial, quadrivial, não é verdade? As artes fazem parte, isso não tem jeito. E o espaço que vocês estão dando, a gente consegue ter um alcance muito maior. A música na nossa cidade
tem um alcance tão interessante, porque não só a banda sinfônica, como a orquestra sinfônica, mas outros projetos de abrangência que atende as crianças. Olha, o sonho seria que todas as nossas crianças tivessem acesso ao ensino musical nas escolas, né, nos ambientes, porque a música transformadora, eu não sei, isso hoje já virou talvez um jargão, mas a música é muito importante. A gente sabe que na formação do cidadão, em tudo que o trabalho de disciplina, dedicação, tudo isso que é tão demorado. Os nossos alunos e essa geração, é tudo imediato, não é verdade? Ninguém tem tempo. Olha, 16 anos tocando trompete, para você desenvolver a técnica para tocar um instrumento, quanto tempo demora? E a gente tem tanta criança fazendo isso hoje em dia, assim, que é gostoso ver isso tudo, né? Claro que às vezes a gente vai lá e pega eles no celular, assim, tudo sim. bem, a gente também, né? Mas é muito interessante o espaço, a arte, a cultura numa sociedade. E numa cidade que quer crescer e ser forte, pujante, a gente precisa das artes. E obrigado pelo espaço. Como que é a rotina de vocês durante a semana, assim, Ah, passar rapidamente para quem está acompanhando a tá. gente? As aulas acontecem de segunda a sexta, sempre no período contraturno escolar. Os nossos alunos estudam de manhã e à tarde estão com a gente. Eles têm aulas de instrumento, no caso, aulas de naipe, práticas de grupos de câmara e a prática de ensaio geral, no caso, com a banda ou com a orquestra sinfônica. Tem a parte teórica também, Sim, vocês fazem um estudo, todo história da semestre, música, essa questão isso, todo toda? semestre a gente tem inscrição para o cursinho preparatório da banda. Inclusive, a gente vai abrir agora, já a partir da segunda quinzena de agosto. É um cursinho que nós recebemos alunos que têm conhecimento, que já toca, que vem da igreja, de outro lugar. Mas se não conhece nada e quer aprender com a gente começa do zero. Então, ele vai ter prática e teoria junto. Não tem mais aquela coisa de aprender teoria e depois vai para o instrumento. Não, agora é tudo junto e misturado mesmo. Já tem aula, sempre são 2 encontros semanais. Nesse encontro que ele vai, ele fica lá com a gente 2 horas. Em 1 hora ele tem teoria e a outra hora já prática com instrumento. Eu perguntei da formação histórica, né, de informação a respeito, porque eu sei que tem muita matemática na música, Ah! né? Exatamente, porque a questão das figuras musicais tem essa subdivisão mesmo, né? De Uhum, o quanto valorzinho tem. E o legal é ter essa noção espacial, não só a questão uhum. aqui, lógico, Cartesiana, né? isso, a questão espacial, assim. Quanto é dois tempos no tempo, no espaço, né? Uhum. Então isso é muito interessante. Olha, os benefícios, coordenação motora, pensamento lógico, memorização, são inúmeras assim, as habilidades que os alunos desenvolvem com a prática de um instrumento musical. E temos aí, você visualiza, assim, ótimos, excelentes talentos? Paz, é impressionante. Tem um pessoal que fala assim, Bauru é um celeiro de músicos. É, realmente. Nós temos música em todo canto. Não só hoje, a gente tem a banda há 22 anos, mas outrora, Liceu Noroeste, a banda do Liceu Noroeste. Uhum. Tantos músicos estão no país hoje que saíram daqui, Sim. até a banda do Senai e outras. Eu estudei no Ernesto Monte, e lá tinha uma fanfarra, com o Maestro Muxa, querido. E participei, a gente tocava, fazia concursos, né? Tantos. Olha, é interessante como que surge talentos a todo momento. Bom, falando de cultura, nós temos um nome em Bauru que é o nome de referência, que é o Paulo Neves, né? Sim. E nós convidamos o Paulo Neves para homenagear Bauru nos 128 anos. Aproveitar esse momento para colocar, Paulo Neves, um grande representante da cultura bauruense. Olá, amigos da 94 FM, saudações. Eu sou Paulo Neves, professor de História, professor de Atualidades, diretor de teatro, jornalista, e estou aqui participando dessa homenagem da 94 para o aniversário da cidade. Afinal, 128 anos. Sucesso, no geral sucesso, progresso, me acolheu muito desde que comecei a minha carreira como professor. Desejo, antes de tudo, muita atenção para a cultura, muita atenção para a indústria, muita atenção para o comércio, porque Bauru precisa se alavancar, Bauru precisa crescer ainda mais. Crescendo Bauru, crescem todos. Era isso. Muito obrigado. 7 horas e 58 minutos, você estava dizendo, né, Devanildo, que você
tem a honra de trabalhar com o filho do Paulo, né? Ah, sim, exatamente, o Thiago. Paulo Neves é uma referência não só na nossa cidade, no nosso país, cara. O trabalho que ele fazia, que ele faz ainda até hoje, né? Uhum. É importantíssimo. Tantos, Mauro Razzi, tantos outros artistas, Edson Celulari, né, que tiveram os contatos. Claro, eu estou falando aqui dos mais... São crias, né? Exatamente, mais expoentes. Mas e o legado? Esse legado, ele deu uma extensão que a gente não tem noção. Que Exatamente. bom que nós temos Paulo Neves na nossa cidade. E é interessante, né, Deva? Nós estamos falando desde o começo da entrevista aqui de questões ligadas à cultura que a gente precisava insistir mais em dizer, porque dá a impressão, e de vez em quando a gente ouve umas barbaridades por aí, que dá a impressão de que cultura é dinheiro jogado fora, né? Que investimento em cultura é dinheiro jogado fora. E quando a gente começa a falar nos nomes, nos expoentes, daquelas pessoas que, por ter uma oportunidade de fazer cultura pública, com estrutura pública, com apoio, né, chegam a condições realmente de engrandecer uma cidade, já que nós estamos falando do aniversário de Bauru hoje, é preciso colocar para muita gente repensar o conceito de investimento numa cidade. É importante saúde, é importante a estrutura, a infraestrutura, mas também a alma da gente precisa de cultura. Você falou aí que, né, como a gente gostaria de ter mais. Sim, Você citou a questão das bandas, das orquestras em universidades fora do país, na Europa, nos Estados Unidos. Aquele pessoal joga dinheiro fora? A pergunta é essa. Imagina. Não, né? Não. Então investir nisso deve ter algum fundo de importância e poderia ter um pouco mais para a gente aqui, que a gente não precisasse ficar brigando para explicar por que tem que colocar dinheiro na cultura Por também. que será que eles fazem? É. Por quê? Exatamente. Se é jogar dinheiro fora, por que fazem? Será que, né? Vamos pensar. Não faz sentido. Vamos pegar uma Europa milenar que faz isso, né? Desde o cravo. E a força dos Estados Unidos que a gente tem, não é verdade? Olha só, a sociedade, o país, né, mais importante do nosso planeta, investe nisso, né? Sim. E lá na formação, isso que é importante. Exatamente. No esporte, nas artes. Exatamente. Eu acho assim, o que falta no nosso país é a educação. Tristeza. Educação e cultura que estão de mão dada. Esse tipo de comentário realmente é uma pessoa que ignora, ele não sabe disso tudo, mas acaba hoje comprando algumas coisas que vão por aí, né? Exatamente. Infelizmente. Mas olha só, quem vive sem música? A música está em todo momento, está aqui com vocês no rádio, está no celular, hoje em dia se o Beethoven, Mozart aqui, ó, nos toques, está tudo aqui, não é verdade? É verdade. Então a música está aí, no cinema. Tira o som. Que graça vai ter aquilo? Tira a marcha do imperador do Darth Vader para você ver o que acontece. É isso mesmo. Ou tira o John Williams do Superman. Isso, né? Como seria? Tira a Celine Dion da abertura da Olimpíada, ou mesmo do Titanic. Né? São coisas que estão aí ligadas. Ô Vitor, você falou da sua formação, de todo o trabalho que é necessário. Prática diária, como é que funciona? Porque tem isso também, né? A técnica, como disse o maestro, você desenvolve nessa prática, no estudo, mas você tem que se dedicar diariamente para que isso passe a acontecer. Eu não diria de maneira natural, mas da maneira mais fluente possível, né? Porque é isso que determina a qualidade do som que você vai criar, a técnica que você vai desenvolver. Quanto tempo por dia de estudo, de trabalho e de dedicação? Com certeza. É bom que você tocou nesse assunto, né? A gente sempre fala de talentos que saem de Bauru, e talento realmente é necessário você, às vezes, ter um pouquinho mais... O que mais pega é a disciplina de estar ali todo dia estudando. Hoje, eu pego uma diária de mais ou menos umas 3 horinhas estudando só o instrumento, e não quer dizer que eu vou estar ensaiando. Então, na minha programação diária durante o doutorado, eu vou ter pelo menos umas 2 horas, de 2 às 3 horas, que eu vou estar estudando sozinho meu instrumento, limpando as coisas, parte técnicas e tal, fora ensaios. Daí ensaios vai ter
2, 3 horas de ensaio de banda, de orquestra, ensaio do quinteto de metais, que é onde eu toco lá, e vários outros ensaios que tem, entendeu? Mas tem que ter uma disciplina. E isso é muito importante no desenvolvimento técnico da nossa habilidade aqui de fazer música. Tá certo. Ô, Deva, fala um pouquinho sobre o Festival Internacional que vai acontecer, né? Como é que vai ser? Quem pode participar? Onde? De que maneira a gente pode ter, inclusive, até mais informações sobre isso? Tizoco, é uma alegria a gente falar do aniversário de Bauru. Esse acontecimento está acontecendo na nossa cidade. É mais uma parte assim, de comemoração. O festival aconteceu assim de um sonho mesmo, um sonho. Eu posso falar assim, ó, quando o Vitor era pequeno, apresentei Felipe Smith para ele porque eu dava uns CDzinhos. E hoje o Felipe Smith vai estar aqui com a gente na cidade. A gente vai agora na madrugada buscá-lo, ele chega amanhã aqui. Festival, a gente conversou. Quando ia começar as aulas do Vitor, eu falei, Vitor, será que o Felipe não viria para cá, né? Olha, cresceu, hoje é um festival. Tem tantos outros artistas que vieram. O nome Philip Smith para música, para trompete, é Edson Arantes Nascimento Pro para futebol. futebol. Entende? Nós É o temos Pelé do trompete. Isso. Nós temos 80 inscritos que vêm do Brasil todo, até Puxa fora do vida. país. Aqui vai estar com a gente para esse festival. Enfim, claro que a gente conversou, mas o Vitor nos Estados Unidos que fez toda a conversação e tudo mais. Mas a gente está trabalhando 3 pessoas. Eu no Brasil, exatamente Bauru, Vitor em Atlanta, nos Estados Unidos, e o Andrezinho em Curitiba. Andrezinho que é o antigo maestro da banda, né? Pensando, lutando, enfim. Fomos aprender como fazer um festival, e assim, é a realização de um sonho hoje estar recebendo esses artistas aqui. Além do Philip Smith, nós temos Alex, que vem também da Atlanta, Marcos Xavier, de Curitiba, Fernando da USESP, o professor Gilberto Siqueira, que foi meu professor de trompete, que também é da USESP, que está aqui com a gente, o professor Paulo Ronque, da Universidade de Campinas, e Anderson Romero, que também é um artista brasileiro, que é professor na universidade, também nos Estados Unidos, que vai estar com a gente aqui. Serão 3 dias muito intensos, a gente faz a abertura no domingo, está o convite aberto a toda a nossa comunidade bauruense, os músicos e não músicos, tragam todos, eu falo para os meninos, os todos, pais, avós, o cachorro, o papagaio, traga todo mundo, porque é um momento único, será na paróquia universitária, domingo às 15h30, o nosso concerto de abertura. Nós estamos tendo apoios muito importantes da Secretaria de Cultura, que está nos ajudando, o querido Paulo, nosso secretário, na paróquia, o padre Rodrigo Sena, incrível, nos ajudando, a Igreja Batista também é nossa parceira nessa, quero agradecer ao pastor. É ecumênico o evento. Exatamente, nós precisávamos de espaço para fazer o evento, sabe? E a gente foi nas pessoas que sempre falaram, não, aqui é o espaço também, a gente quer apoiar. Assim, junções de pessoas no prol desse festival, e assim, é um momento maravilhoso, não só para os trompetistas, mas também para os artistas. Vão lá, tenho certeza de um belo espetáculo. Antes da gente finalizar nosso bate-papo, vamos pedir aí pro trompetista, pro Vitor. Você consegue aí, Vitor? Mais uma canjinha para encerrar? Dá mais uma canjinha, se o bico não esfriou, eu vou tentar. Mais uma palhinha para nós. Esse é outro problema também, né, Vitor? Não pode ficar muito tempo sem tocar que esfria, né? Não, mas acontece, tem hora que a gente fica um tempão lá contando pausa, só esperando a hora de tocar, e É tem verdade. que estar pronto também, né? Aham. Vamos ver, eu vou tentar tocar uma coisinha aqui pra você. Vamos lá.
Poxa, eu Muito ouvi um aplauso aqui, viu, Vitor? Recebi mensagem agora do meu filho Danilo, mais novo, que é trompetista. Ah, Ele é falou, verdade. ele falou, tava andando aqui, de repente eu vi um solinho de trompete no programa do pai, que é isso? Tá bom. Bom dia aí para você. Bom, Festival Internacional de Trompete, concerto de abertura, atenção, dia 4 de agosto, 15h30, Paróquia Universitária do Sagrado Coração de Jesus. Devanildo, obrigado pela presença na informação, obrigado também, Vitor. Um agradecimento aí para finalizar o nosso bate-papo. Olha, eu quero novamente agradecer o espaço que vocês têm dado à cultura de Bauru, hoje, nesse dia especial de aniversário. A banda vai tocar hoje à tarde lá nas comemorações. No recinto. No recinto, exatamente, a gente está lá com a banda. E amanhã nós temos ainda ensaios, estamos assim ansiosos nesse momento tão importante para a nossa cidade, recebendo esses artistas tão consagrados aqui, né? Meu muito obrigado. E a banda sinfônica está aí. Se o seu filho quiser estudar com a gente, e os demais, as inscrições são abertas, vamos lá. Vai ser um prazer receber. Tá certo. Aí, ganhou um convite, Danilo. Aproveita. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. O concerto de domingo na paróquia, por favor, compareçam. Tá imperdível, tá maravilhoso. Muito bom. Devanildo Bauman, que é o maestro da Banda Sinfônica Municipal, e o Vitor Atanásio Pires, trompetista. Obrigado pela presença de vocês. Voltem mais vezes.